Você sabe por que agora qualquer dentista pode esculpir uma linda faceta de resina composta sem precisar ter nenhum dom especial? Fica comigo aqui nesse vídeo até o final que nós vamos esculpir o incisivo central juntos e você vai entender o porquê. Não existe procedimento mais instantâneo e lucrativo do que as facetas de resina composta. Eu sou o professor Vanderlei e ajudo dentistas a fazer facetas de resina composta que fiquem tão lindas quanto os laminados cerâmicos. E isso em apenas 3 camadas e 7 passos, mesmo que o dentista não tenha nenhum dom especial. Eu tive durante 25 anos aqui no campo de batalha, cara a cara com o paciente, respirando resinas compostas todos os dias. E eu sei exatamente o que dá certo e exatamente o que dá errado. Porque durante décadas sentado no mocho, você acerta muito, mas você erra muito também. E o que acontecia comigo durante esses 25 anos, eu percebi que existia um padrão e que acontecia também com a maioria dos meus alunos. E o que é esse problema? O que é isso que muitas vezes os cursos, até a dentística tradicional, infelizmente não entrega para os dentistas, mesmo em cursos de pós-graduação e especialidade e até em imersões presenciais? Não existe um método, não existe uma sequência operacional padrão que o dentista possa seguir como se fosse um mapa, como se fosse pegadas. Não existe isso, principalmente nas facetas de resina composta. Por quê? Qual que é o problema que eu percebo nos meus alunos e que eu vivi durante muitos anos tentando na tentativa e erro para conseguir facetas de resina composta que ficasse tão lindas quanto os laminados cerâmicos, e eu não conseguia isso. Então qual que é o grande problema? O grande problema é a falta do método, ou seja, quando você vai esculpir uma faceta de resina composta, muitas vezes você vai lá, faz a concha palatina, se você tiver alguma perda ali na região incisal, e depois você começa com a camada de dentina. Só que qual é o método para você aplicar essa camada de dentina? Simplesmente não existe. Não existe um método, Muitas vezes você vai colocando a resina aleatoriamente, você não sabe qual é o tamanho ali do incremento que você vai colocar, você não sabe a posição do incremento que você vai colocar e você não sabe aonde você vai colocar aquele incremento. E você tira ali a resina da bisnaga com a espátula e vai espalhando na vestibular. Olha só, de uma forma totalmente empírica, sem nenhuma orientação. E aí o que acontece? Muitas vezes você acaba olhando só o dente por vestibular e vai enchendo o dente. Depois você meio que adivinhando, fala agora é a hora de colocar a camada de esmalte. E o que acontece? Muitas vezes no final o dente fica opaco, ou fica muito cinza, muito translúcido, ou fica abaulado, não tem uma definição correta, não existe ângulo de reflexão de luz, não existe divisão entre área de espelho e área de transição, entre área de deflexão de luz e área de sombra. Então não existe nada disso. Por quê? Porque você bate o olho no dente e você acha ele meio estranho, porque falta estruturas, porque não existe um caminho, não existe um método, não existe nada nos livros que fale assim, olha, coloque o pincel desse jeito, olha, coloque o incremento nessa posição, neste lugar, puxe esse incremento com a espátula desta forma. E olha só, quando você não tem um método, você não tem um padrão, as suas facetas cada vez você tem uma surpresa quando chega no final. E aí o que acontece? Você precisa suar durante ali 1 hora tentando dar acabamentos com brocas, acabamentos com discos. E aí de repente, se o dente ficou muito volumoso, você desgasta, o dente fica opaco, fica aquele famoso mentex, E aí você acaba desanimando, todas as vezes que vai fazer uma faceta, leva 1, 2 horas para fazer e você acaba desanimando com o procedimento. Mas o principal sentimento que eu percebi, que eu sentia antigamente na hora de oferecer uma faceta de resina composta para o meu paciente, era a insegurança. Por conta de não ter um método, uma sequência operacional padrão, como se fosse um mapa, um guia, pegadas, eu me sentia inseguro na hora de oferecer facetas de resina composta
para o paciente. E nesses 25 anos, como eu falei para você, respirando resinas compostas todos os dias, eu acabei percebendo, né, na forma que eu fazia facetas de resina composta. Depois, quando eu fui em tentativa e erro, eu fui durante mais de 2 décadas e meia errando, acertando. Quando eu comecei, né, depois de anos e anos acertando mais do que errando, eu comecei a perceber um padrão. E eu comecei a aperfeiçoar esse padrão, ou seja, todas as facetas de resina composta que eu fazia, repetia-se um padrão. Ou seja, um padrão aonde existia um local certo para colocar cada incremento, uma maneira certa de aplicar cada camada. E eu comecei a perceber esse padrão e comecei a dar atenção a ele, estar presente para ele e repetir esse padrão todas as vezes intencionalmente. Foi aí que eu comecei, né, a pegar modelos também, modelos de estudo, esculpir minhas facetas em modelos de estudo e aperfeiçoando aquilo que estava se repetindo e que eu não estava percebendo. E foi aí que nasceu o método Lentes Diretas. Um método que te ensina a fazer lindas facetas de resina composta em apenas 3 camadas e 7 passos. Esses 7 passos realmente é um método, mesmo que você não tenha nenhum dom especial. E aí, depois que eu comecei a acertar muito mais do que errar, eu percebi que eu tinha criado um método que transformou completamente o meu dia a dia no consultório. E hoje eu faço 90% de facetas de resina composta, muito mais do que laminados cerâmicos. E cada vez mais sou mais valorizado por isso, porque o paciente percebe que naquele momento ali você é o artista. Você esculpe diretamente na boca dele. E outra coisa, você tem a chance de cobrar muito mais ou muito menos, dependendo exatamente daquilo que você acha que o seu trabalho vale. Por quê? Porque as facetas de resina composta são o trabalho mais lucrativo e instantâneo da odontologia, ou seja, você entrega rápido e tem o seu retorno financeiro rápido. E isso é maravilhoso. Depois de mais de 20 anos dando curso sobre resina composta, eu percebi que eu estava apenas repetindo o que estava nos livros. Só que de 3 anos para cá, eu resolvi deixar o meu legado, deixar o meu método de escultura para facetas de resina composta, que vai fazer você fazer lindas facetas de resina composta em apenas 3 camadas e 7 passos, mesmo que você não tenha nenhuma experiência prévia. E o método Lentes Diretas é tão simples, mas tão poderoso, que em menos de 2 anos e meio nós já formamos 25 turmas e mais de 756 alunos. E eu quero agora te mostrar uma restauração de classe 4 em que nós aplicamos o método Lentes Diretas também. Então presta bem atenção, da forma que nós esculpimos esse incisivo central. Vamos agora aqui para o vídeo. Então vamos lá, a gente está iniciando aplicando um adesivo. Aqui a gente está aplicando o adesivo Futura Bond Universal da Voco. Esse adesivo é bem interessante porque ele vem em microdoses, 1 dose para cada paciente. Principalmente é interessante nesses dias que a gente está passando. Olha só, aí a fotopolimerização, agora a gente vai aplicar uma resina. Aplique aí uma resina para esmalte da cor que é o seu caso clínico, se for um A1, se for um B1 ou dente clareado, aplique. O importante é que seja uma resina para esmalte, tá? Então aplicamos a muralha de silicone, pois vamos com uma espátula bem fina tirando os excessos, tá? Então a gente vai tirando o excesso aí da distal, depois a gente vem tangenciando o bisel, tirando o excesso de cima para baixo, para que a gente tenha a região incisal, tá? Não com excesso de resina nessa região. Aí a gente tangenciou, removeu o excesso e com o pincel, vai acomodando ali a resina bem no limite da onde foi feito o enceramento. Removemos a muralha de silicone e a gente consegue ver aí que a gente copiou bem toda a região, a concha palatina, tá? A gente está trabalhando aqui com uma
classe 4, mas quase uma faceta, tá? Aqui a gente está utilizando uma matriz, utilizamos uma matriz chamada matriz única da Polidentia, tá? E agora, muito importante, a gente tá reconstruindo o esmalte do contorno proximal, tá? Então ali a gente vai adaptando a resina na matriz com o pincel levemente, tá? Aqui a gente está utilizando ainda uma resina para esmalte, tá? Como se fosse ali o acompanhamento da concha palatina, para a gente ter a curvatura ali daquele contorno, tanto o contorno mesial quanto o contorno distal, tá? Então aí a gente vai adaptando com o pincel. Pode, dependendo do seu caso clínico, eu já falei, de repente se for um dente mais escuro, mais claro, você vai escolher o matiz, tá? Mas o importante é que seja uma resina para esmalte, tá? Se for um dente clareado, você vai utilizar uma escala para esmalte. Se for aí um dente mais escurecido, você vai utilizar um A3, ou até as resinas não Vita, como tem uma resina que eu gosto muito, que é a Amaris da Voco. Agora é muito importante agora a parte da dentina. Perceba que o método ele pede que essa dentina seja aplicada de forma tridimensional e acompanhando os mamelos dentinários, tá? Você pode aí de repente dividir esses mamelos, mas o importante é que você tenha uma dentina aplicada de forma tridimensional. O que é isso? Que essa dentina não fique chapada. Se ela ficar chapada, você vai ter uma interação com a luz não tão rica quanto se você estratificasse de forma bem natural. Aqui nós estamos fazendo aqui o alopaco com uma resina flow, tá? Pode ser uma resina de dentina também, mas nós temos a HO, que é da Amaris da Voco, que tem condições de fazer aí um belo alopaco também, tá? E aqui a gente está iniciando a aplicação da resina para esmalte, tá? Então a gente vai aplicando também de forma tridimensional, acompanhando ali. Perceba, ó, que eu estou empurrando com o pincel levemente para não perder o que? Aquele sulco que a gente já veio trazendo desde lá da dentina, tá? Então isso é importante no método. E olha só, a gente vai levemente com o pincel, trabalhando com o pincel, tá? De forma que não deixe esse dente totalmente chapado, tá? E aí a gente vem com o acabamento e polimento. Perceba que o método ele faz com que o dente ele praticamente saia pronto, né? Então olha lá, aí a gente vem aí com a ponta Optimize da TDV fazendo o acabamento. Então agora a gente está na fase de acabamento, tá? Acabamento, ponta Optimize. Agora a gente está utilizando um disco, tá? Um disco com uma granulação um pouco mais alta, que é o Praxis da TDV, tá? Utilizando ali e fazendo, copiando bem o contorno, tá? É importante que no acabamento você observe. Se você está fazendo o acabamento do contorno na distal, observa do seu dente adjacente distal como é esse contorno, tá? Feito o acabamento, a gente vem para as famosas estrias e retsos, ou seja, a texturização do nosso dente. Claro, nenhum dente ele é espelhado, nenhum dente ele vamos dizer assim, super liso. Ele tem texturas, tá? Mas essa textura ela tem que ser natural, e é por isso que nesse momento a gente está aplicando uma escova Scotch-Brite, tá? A Scotch-Brite ela vai remover esse excesso de textura, né? E agora a gente vem para um polimento simplificado, utilizando aqui, a gente está utilizando as pontas da J, tá? Essa é uma ponta marrom e a gente finaliza com uma ponta branca, de tão simplificado que é esse processo de polimento. Olha lá, e agora a gente vem com a ponta branca, tá? Com o aspiral branco da J, e olha como que levanta o brilho, né? Então isso é muito importante a gente observar, que o polimento ele não precisa ser com 200 milhões de passos, né? A gente pode fazer um polimento simplificado, ou apenas utilizar a Optimize, né? A Optimize lá que eu mostrei, utilizar uma pasta de polimento e utilizar uma escova de pelo de cabra, por exemplo, uma escova de pelo natural, e você já tem um ótimo polimento. Olha aí o que a gente conseguiu, olha a textura desse dente, olha a opalescência, olha a tridimensionalidade, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, o que o método é capaz de fazer. Você deve ter percebido a simplicidade
e a rapidez que o método proporciona para você esculpir uma linda faceta de resina composta ou uma classe 4 como a gente viu aqui no vídeo. Então agora eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero que você clique aqui no botão abaixo para você conhecer o Hands-On Incisor One, para você conhecer o método de forma profunda. Porque aqui nesse post a gente só colocou uma amostra rápida do que você pode conseguir fazer dominando o método. Nesse Hands-On Incisor One são mais de 60 videoaulas, onde eu gravei de forma honesta, onde eu gravei de forma sequencial uma videoaula para cada incremento de resina, aonde você vai descobrir realmente aonde colocar cada incremento, a quantidade, a espessura, para você realizar lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos. Então clique aqui no botão abaixo para você conhecer o Hands-On Incisor One e eu te espero lá do outro lado. Vem comigo.